Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, vamos juntos mais uma vez nos colocarmos diante da palavra de nosso Senhor, da palavra que sai de sua boca para a nossa salvação. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto, vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, nós não podemos ver esta parábola, escutá-la e tentar compreendê-la da ótica humana, do ponto de vista da nossa organização social, da organização do trabalho, da distribuição das tarefas e dos salários, porque senão a gente fica maluco. Não é possível conciliar o que Jesus fala na parábola com a realidade humana. A gente tem que olhar esta parábola, ouvi-la, da perspectiva de Deus, da perspectiva do próprio Deus. Por quê? Porque se, como o próprio empregado que começou o trabalho no início do dia e pressupunha ganhar mais, ele estava exigindo do patrão, no caso Deus, uma justiça. E Deus não pode, de fato, ser mais ou menos justo. Ele é justo por inteiro. Tudo que Deus faz é pleno. Na sua plenitude, ele não pode fazer alguma coisa mais ou menos. E então ele tinha de ser justo com todos. E tem de ser justo e inteiramente justo com todos. E é. Então, o que aquele homem, os que receberam
o mesmo salário, mesmo tendo começado mais tarde, eles não receberam, o pagamento que eles receberam não teria sido em função do tempo que eles trabalharam, mas do ponto de vista da necessidade. A necessidade do que começou às 9 da manhã é uma necessidade igual à daquele que começou às 5 da tarde. A diária que eles recebiam era o suficiente e o necessário para que eles pudessem, enfim, manter a sua dignidade, sua e da família, né? Então é desta perspectiva que Jesus conta a parábola e desta perspectiva que nós devemos escutá-la de fato e compreendê-la para entender que Deus é justo e que, portanto, na sua justiça, ele não pode se preocupar, digamos assim, né? É mais uma imagem humana, mas ele não pode se preocupar com o que nós pensamos, como acontece, por exemplo, dentro das nossas relações, as mais diversas. Às vezes a gente julga o que alguém faz para o outro a partir do nosso ponto de vista como injusto, mas na verdade houve ali uma justiça. Então, o que a parábola enfoca é o reino de Deus, o que importa é o reino. E todos aqueles que trabalham para o reino, independente da hora que chegam, Deus os acolhe e se alegra com eles. E quem trabalha para o reino também se alegra em ver o reino se expandindo, independente de vantagens pessoais que possam estar em jogo com isso, né? Então, peçamos a Deus a graça de um coração em sintonia com o coração de Cristo. Oremos. Ó Deus, que fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e ilumina a Igreja, dai-nos por sua intercessão o mesmo fervor para caminharmos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos na paz de nosso Deus.